Olá pessoal, tudo jóia? Bom, um vídeo um pouquinho mais sério hoje, mas vou pedir a gentileza de quem for assistir, quiser assistir até o final, por favor, assista até o final, antes de começar a meter o pau, alguma coisa assim, tá? Na verdade eu relutei, já faz um bom tempo que eu tô para fazer esse vídeo, basicamente um ano, não estava muito afim de me desgastar com isso, mas como me foi pedido, então vamos lá, né? É um assunto bem complexo, não vou me estender muito nisso agora. Primeiro vamos fazer o que tem que ser feito, conversar do jeito que tem que ser conversado, para que vocês entendam a diferença de canalização, incorporação e corporificação e outras coisinhas nesse sentido, tá? Só saliento, questão de entidades espirituais ou não depende muito do vínculo e do contato da pessoa. E, de novo, eu não estou certo, não estou errado, não sou dono da verdade, não sou guru, mestre, nem nada de ninguém. Então o assunto me foi pedido, então a gente vai trazer aí para bater um papinho, uma conversinha aí, de certa forma, a 2,5. Então vamos ver o que acontece e depois a gente comenta esse assunto um pouco mais a fundo, mas por favor, terminem de assistir esse pedacinho e depois a gente conversa um pouquinho mais aí de uma forma um pouco mais abrangente, tá bom? Makeran ia kandaya puikia. Nome Akeran, sistema acoplado para a dimensão Teta V9, ponto de contato Mintaka. Viemos a passar a informação de que tudo flui e de que irá continuar fluindo. As pontes foram abertas, os portais estão conectados e a questão do excesso de toxicidade corporal física na matéria ainda impede que parte do gradiente energético se fixe na matéria. Ainda assim será dissolvido e algumas novas variáveis, algumas novas variantes em relação à codificação interna de cada um vai ser aberta. Isso já foi lhes dito por outros e vai ser lhes dito novamente no momento oportuno, mas o fato é que é necessário uma depuração e uma corporificação melhor da saúde em relação ao corpo físico, mental e espiritual, para que exista o alicerce necessário para que transmute a bagagem física e a bagagem energética, usando também corpo denso. A partir dali não existe corpo denso, e sim estado de consciência manifesto. Então, a partir desse estado de consciência acoplado ao corpo físico, a própria matéria física é transmutada e aumenta o gradiente de luz. Isso, em relação à luz, é a luz amplificada e em estado já não temporal. Então, o fato é que é necessário que se depure para que se ascensione. Caso contrário, é impossível a ascensão da matéria, não só física, mas consciencial, atrelada a corpo manifesto nível terra. Então, é necessário que desacople também corpo espiritual, astral, para que tudo flua bem. Esse recado foi dado e trazido. Bom, acho que o recado está mais do que dado, né? Ah, pegadinha! Mas é pegadinha minha. É esse que é o assunto. O como é fácil iludir. Não tinha ninguém incorporado aqui, não tinha nenhuma entidade falando, e teve gente que até se emocionou, provavelmente, né? Então é isso que eu queria discutir. É muito fácil iludir as pessoas com palavras bonitas. Existem, claro, pessoas sérias, pessoas que realmente incorporam, corporificam, pessoas que canalizam, pessoas que trazem realmente informações espirituais, que se conectam em muitos níveis. Mas também tem o pessoalzinho que ilude. E tá vendo como é fácil iludir? Acabei de inventar um nome e uma história que não existe, usando as minhas próprias informações, daquilo que eu já tenho estudado, daquilo que eu pratico, daquilo que eu faço.
Não tem a ver com o espírito. E na verdade a questão é, vamos mais a fundo, tá? A gente sabe que tem pessoas sérias. Quem acompanha o que eu escrevo, as coisas que eu falo aqui, até porque eu não sou ninguém, né? E muito menos dono da verdade. Então quando eu escrevo, eu posto alguma coisa, eu tento colocar a minha verdade. Eu não escrevo em nome de ninguém, e nem assino embaixo o nome de ninguém. Mas o fato é que tem pessoas sérias e tem pessoas que iludem. Como é que a gente sabe quando a coisa é certa, quando a coisa é errada? Como que eu fiz agora, que eu estava inventando? Na verdade, eu estava rindo por dentro, aqui para me segurar para não dar risada. Eu até terminei antes do que eu ia fazer, que eu ia falar mais algumas coisinhas, mas não aguentei, que eu queria rir. Mas isso daí não tem nada de errado, porque eu mesmo já escutei, já vi muita coisa, quando eu estava começando a praticar e aprender algumas coisas. Na época, principalmente, porque ainda não tinha muita internet. Então era bem restrito. Quando eu vi o vídeo de alguém, nossa, incorporou, corporificou, nossa, a entidade XYZ, desse sistema, de outro, de um planeta, de outro, não importa. É muito legal a gente escutar mensagens bonitas de livros de autoajuda. Mas será que ajuda? Então o fato é que a gente tem que entender e começar a acessar, se conectar e a sentir isso. Porque a única forma que tem que identificar, a única forma correta de identificar se isso funciona ou não funciona, se isso está certo ou se está errado, se tem uma energia ali ou não, é a partir da conexão, é a partir do sentir. É a partir da gente conectar com a pessoa, puxar a vibração e perceber se tem alguma coisa ali ou não tem. Porque é muito fácil enganar os outros hoje em dia, é muito fácil. Lógico, tem pessoas muito sérias, muito sérias. As pessoas que eu converso, que eu tenho contato, óbvio que são sérias. Eu não vou bater papo na internet com ninguém que não fosse sério. Não vou citar nomes aqui de ninguém, não. Mas tem pessoas que realmente trazem seres, informações, tanto da espiritualidade, que nada mais é. Não tem nada de místico isso, tá? Lembra aquilo que eu expliquei. A gente tem dimensões que vibram, basicamente, em frequências diferentes. Ainda nessa geração atual, nessa linha de tempo atual, a gente entende que a luz é a velocidade mais rápida. Enfim, aí a gente começa a entrar na quântica dos táquions. Eu não sou físico quântico, não sou médico, não sou guru, não sou nada. Eu estou colocando a minha forma de expressar isso para que vocês entendam claramente que é fácil a gente sentir quando a gente aprende como fazer. Como é que a gente aprende como fazer? Se depurando, que é o que eu falei ali na suposta mensagem que não tinha nada de canonização. A gente faz o quê? Se depura, começa a se sentir, se perceber, cortar a identificação e sim começar a se conectar com outras coisas. Não adianta querer explicar, por enquanto é só mística. Porque a não ser que você passe pela experiência própria, você pode acreditar em qualquer um que te dá uma palavra bonita e que te conforte de algo. Se isso fizer sentido, você vai atrás e vai continuar ali fazendo, independente da pessoa ser boa ou ruim. O fato é que a gente tem que observar em todas as circunstâncias. Porque é óbvio que a gente não tem só o corpo humano, a nossa consciência e o próprio tal é mutável. O próprio Deus é mutação. Então, quando a gente entra nesse nível de compreensão, a gente sabe que todo o universo, independente de estado manifesto, ele é mutável. Isso é um fato. Então a nossa consciência está usando o corpo humano agora. Esse corpo é perecível. Uma hora ele vai ser dissolvido e vai voltar para a Terra, que é a origem dele. Ou se estiver no espaço, para algum lugar que ele possa ser dissolvido. Porque o fato é que mesmo que você morra no espaço e fique lá flutuando, em algum momento algum centro gravitacional te captura e come. Então toda a matéria é dissolvida de alguma forma. Isso interna e externamente. Então em níveis mais altos de práticas internas a gente dissolve tudo. Que é como se a gente fosse um grande buraco negro de felicidade e orgasmo múltiplo. Por quê? Essa felicidade e orgasmo múltiplo é a consciência, é o que eles chamam de estado de samadhi, que você se conecta com a consciência cósmica, você não tem identificação, você percebe todas as coisas. Só que falar isso é uma filosofia muito linda, sem fazer não serve para nada. É igual uma pessoa falar o que é orgasmo. A definição que a gente tem a nível racional é que você vai fazer sexo, tem uma ejaculação, ou qualquer outro nível de qualquer coisa, tem aquela contração, um arrepio e beleza, gozou. Então você tem uma sensação de prazer extrema em quase você perde a consciência, pelo menos deveria ser assim, para todas as pessoas. Infelizmente tem muita gente que até isso tem travado no corpo, né? Não consegue nem sentir orgasmo, é uma tristeza. Ou se penaliza, né? Se culpa por isso, que é bem ilusório. Então a gente tem que usar toda a energia e tudo que a gente tem para aprender a se conectar com as coisas. Para aprender a sentir as coisas e o que é verdadeiro, o que faz sentido para a gente. Óbvio que não tem nada de mal, nada de errado uma pessoa que esteja completamente absorta na própria ilusão ao ponto de fingir algo para ajudar as pessoas. Ainda assim, essa ilusão acaba sendo, de certa serventia para a própria energia.
É que nem eu falo, é melhor uma pessoa temendo a Deus do que machucando os outros. Então eu prefiro que as pessoas caiam no ridículo de temer a Deus, que Deus ou tal, a fonte, deveria ser considerado amor absoluto e pleno, né? E não algo personalizado de alguém. Mas se a gente levar para esse conceito, é melhor alguém temendo Deus do que fazendo besteira, porque vai se machucar e vai machucar os outros. Porque a partir do momento que você machuca, alguém está se machucando. Então às vezes é melhor até que as pessoas se iludam ou iludam as pessoas, mas com boa intenção, do que é realmente quem falsifica a coisa toda. Agora o fato é que tem muita gente aí que está forçando a barra. Então a intenção toda desse vídeo, que eu me policiei muito para fazer, porque eu não estava muito afim, e continua não estando, tá? Na verdade eu estou publicando aqui porque é necessário. Mas as pessoas têm que abrir a cabeça um pouquinho mais e começar a sentir e praticar algo que as desperte. Eu adoro ir num terreiro de umbanda, de candomblé, de templo budista, taoísta. Eu vou em muitos lugares. Conheço muitas pessoas de muitas religiões, vertentes, alquímicas ou não, religiosas ou não. São pessoas boíssimas, que realmente incorporam, que realmente corporificam, que realmente têm contato com o ET, o que vocês acreditarem. Porque na verdade são só frequências de luz diferentes, são só frequências de manifestação do imanifesto. Ou seja, basicamente átomos se agrupando de uma forma distinta. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas existe uma energia que sustenta e cria esses átomos e esse núcleo celular. Então, toda essa parte mais atômica, mais pequenininha, eu não sou físico, então não vou me atrever a falar besteira aqui. Mas o fato é que tem uma energia que sustenta isso tudo, mas que também transforma, né, ou destrói, e cria. E existe algo além disso. Então, é que nem eu comentei hoje numa postagem que eu fiz. Para que exista 1, 2 e 3, o 0 vem antes. O que vem antes disso ainda? Até onde a nossa mente está limitada, o nosso espírito está limitado, a compreensão a partir do cérebro, que é basicamente uma rede elétrica, vai? Então a gente tem que ir um pouco além disso. E não acreditar ou desacreditar, mas buscar a verdade própria. E se algo está te fazendo bem, se algo está te impulsionando para frente, continue. Porque às vezes é necessário que se use a ilusão para a pessoa sair da estagnação. Às vezes é necessário um empurrão mal dado, mas que pelo menos é um empurrão. Porque a água parada apodrece. E quando a pessoa para de buscar e para de ir um pouco além de si mesma, né? Um pouco além dos dogmas, ou daquilo que lhe foi acreditado, quando a gente vai um pouco além, as coisas começam a acontecer de uma forma um pouco diferente. Porque quer queira, quer não, vamos imaginar que a gente tem aí 60, 70, 80, 90 anos de idade média hoje. Então vamos lá, vamos chutar aí entre 60 e 90, vai? Se for por aí, é um período de curto muito tempo em relação ao universo e a energia vai ser dissolvida. Para onde vai, o que acontece, a única forma de responder é passando pela experiência. E é por isso que eu incentivo tanto práticas internas. Óbvio, buscar também o cunho espiritualista correto e justo. Mas nunca se apeguem ao que é dito ou à pessoa que está dizendo, inclusive a mim, que sou só um Zé Ruela. Então ignora tudo que eu falei agora, tá? Faz de conta que eu falei um monte de besteira. Então, se convença daquilo que é a própria experiência, aquilo que faz sentido, e não aquilo que está sendo dito. Prove a própria experiência. Se você acredita ou não em algo, faça aquilo que você possa fazer ao extremo para que se convença, mas não num período de tempo tão curto que a própria mente te iluda. Porque é muito fácil a gente cair no próprio egocentrismo, né? Então, antes de falar que algo não funcione, pratica aí, uns 2 ou 3 anos. Pelo menos. Depois começa a conversar. Porque é muito fácil a gente falar que algo não funciona, ou que algo não existe, ou existe, que nem eu acabei de fazer agora, com base em nada. Tudo é tempo e esforço, tudo é um kung fu na vida. A gente tem que fazer de dentro para fora e de fora para dentro. Tem que ficar esperto. Que nem a pessoa fala, fica ligeiro. Tem que ficar ligeiro com as coisas. Porque hoje em dia está muito fácil, ainda mais com a internet. Poderia falar línguas maravilhosas e lindas aqui para vocês. Quem vai saber se o que eu estou falando é certo ou errado, se eu estou inventando uma nova jornada nas estrelas aqui, que eu, por sinal, eu adoro. Ou quem diz que eu vou estar fazendo alguma coisa que veio do plano, da colônia tal, do centro, não sei o que. Quem pode me mentir ou desmentir em relação àquilo que eu falo, se eu estou convencendo alguém de que isso é real? É a percepção da pessoa. Então, a não ser que você acesse essa realidade, se conecte, aprende o caminho, só absorver a mensagem sem ter o como chegar nesse caminho é se iludir.
Então, para tudo que te for dito, e isso é uma sugestão, não é uma verdade. Como eu sempre digo, não sou dono da verdade. Na verdade, eu prefiro que as pessoas se iludam para serem mais felizes do que vivam triste numa realidade falsa, porque nenhuma realidade é eterna, tudo é mutável. Então não adianta achar que uma realidade vai ser essa para sempre, porque não vai. Ela vai mudar, quer queira você queira ou não. É igual uma pessoa que está usando um corpo humano e de repente toma uma pancada na cabeça e perde parte ou a memória integral. Porque quem que ela é a partir dali, sem memória? Qual é o passado, presente, futuro dela sem memória? Aí com o tempo ela vai relembrando o quê? O que ela fez nessa vida. E se de repente esse fiozinho fosse desencapado mais para cima, a gente começasse a lembrar em todos os pontos que a gente já passou, o que é certo e errado. Então aqui quando a gente for pensar em parte espiritual, se alguém está canalizando ou não, falando mensagem, psicografando, absorva a mensagem, use isso de uma forma saudável, independente de certo e errado, mas pare de iludir, ou se auto-iludir que aquilo vai resolver o problema do mundo ou da própria vida, porque não vai. Isso tem a ver com uma mudança interna, tem a ver com aprender o caminho e não imitar o caminho alheio. Nenhuma mensagem escrita ou falada vai substituir a própria experiência. A partir do momento que a gente passa pela experiência, passa pela prática, passa pelo fundamento, não importa de que religião, filosofia, método interno ou externo, a questão é a consciência, aí a coisa muda. Tá certo? Acho que já me estendi demais um pouquinho. Desculpa qualquer besteira, isso daqui foi uma brincadeira, um vídeo de brincadeira, mas que é sério ao mesmo tempo, porque as pessoas precisam se conscientizar que isso existe e acontece. E não estou tirando mérito de ninguém, pelo contrário. Conheço pessoas boíssimas mesmo, de muitas vertentes. Tem pessoas que eu converso pela internet, aqui, que eu publico vídeo, já fiz live junto, são pessoas absurdamente boas, que realmente têm experiências muito fortes, que ajudam muita gente. E ainda assim são julgados e criticados, né? Assim como Chico Xavier e outros tantos. Não vou ficar citando nomes. O próprio Yogananda, Krishnamurti e outros que acabaram sendo, de certa forma, manipulados, enfim, não vou citar nomes aqui não, mas ainda assim ajudam muita gente, já ajudaram, os que já desencarnaram, continuam ajudando fora do corpo. Questão de acesso. Então a gente tem que passar pela experiência e viver o mais importante, que é em estado de amor. Qualquer um que vive em estado de competição, isso eu não entendo muito, né? Tem muito espiritualista. Vocês viram, né, que eu estou aqui o tempo todo segurando o celular com o meu braço, né? Essa incorporação seria bem interessante. Com o celular na mão aqui, já cansando muito. Mas enfim, estou 17 minutos falando. É muito legal a gente ver que o mundo vai mudando, a consciência das pessoas vai mudando, mas o fato de você acreditar em algo bom é essencial. E a gente sorrir para tudo isso é essencial, porque por mais que as pessoas estejam fazendo certo ou errado, mesmo que estiverem fazendo errado, levando um pouco de carinho, um pouco de afeto, um pouco de amor, ainda assim é mais válido do que aqueles que fazem isso só levando desgraça para os outros. Só apontando o dedo, só falando que tudo já é o fim, que tudo já morreu, que nada funciona. Não é por aí. Todas as coisas coexistem, têm o seu papel e é lógico que ninguém quer sofrer. Mas o maior sofrimento a gente sustenta na cabeça, né? Sustenta na mente, sustenta no espírito. E é isso daí que arrasta a gente para cima ou para baixo, ou para onde vocês querem ir. É o nosso estado de consciência. Então a gente se aprofundar no próprio coração, buscar esse amor, que é aquilo que Buda, Gautama, né? Gautama Buda, Siddhartha, Quilanto, Kuan Yin, enfim, se a gente pegar aí todos os mestres que já passaram pela Terra, Cristo, Jesus de Nazaré, né? Krishna, sei lá, tem tanta gente boa, né? Então se a gente pudesse espelhar naquilo que é real, a gente busca a nossa própria realidade. E aquilo que a gente traz como identificação é o que vai gerar o nosso estado de consciência. Então se for buscar algo, mesmo que forem mensagens certas ou erradas, busquem sentir a intenção, busquem sentir a mensagem. Quando a gente se conecta àquilo que está ali, procura sentir até o ponto que isso é só uma válvula de escape, que no dia seguinte te arrasta para baixo de novo, ou se isso faz sentido e realmente muda a vida. Tudo que tem uma prática, tudo aquilo que tem uma fórmula, tudo aquilo que tem uma consciência atrelada muda. E as coisas mudam junto, tá certo? Desculpa me estender tanto, desculpa as brincadeiras. Aliás, desculpa nada também, né? Não fiz nada demais. Na verdade, só cutuquei talvez o ego de alguns. Mas não percam tempo comigo, tá? Eu sou como eu disse, né, um Zé Ruela qualquer, que não sabe muita coisa, mas que talvez, de alguma forma,
ajude uma ou outra pessoa que está buscando entender um pouquinho disso. Então isso, de certa forma, é uma resposta também para algumas pessoas que me perguntaram sobre a questão de canalização e, explicando, resumidamente, existe uma diferença muito grande de quando a pessoa incorpora e corporifica. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai ter gente aí começando a vender isso de uma forma equivocada. Mas toda entidade ou todo ser coexiste junto com a gente. Porque não existe nada desligado no universo, né? O universo não escolhe ligar ou desligar fiozinhos. A gente é basicamente uma memória cristalizada que acessa até certo ponto. A partir daí você tem que ter mais amperagem, mais energia. É por isso que em toda prática, todo caminho correto, a gente aumenta a energia. Por quê? Se você aumenta a energia, você consegue acessar mais coisas. Se você tem baixa energia, você não consegue. Não tem a ver com certo e errado. Pense em sistema elétrico, eletricidade. Então, quando a gente começa a abrir canais, né, aumentar o Ti, aumentar o prana, na verdade a gente não aumenta, a gente só abre espaço. Conforme esse espaço vai abrindo, a gente vai se conectando a outras coisas. Isso não tem nada de mérito de ser bom ou ruim. Tem a ver com consciência e, claro, nenhuma energia sobe em estados de pensamento denso. De novo, isso não tem a ver com certo e errado. Por isso que eu já expliquei, tem seres de dimensões que, para o entendimento nosso aqui Terra, seria muito elevado, são seres que destroem muita coisa. Então, em dimensões, está em, sei lá, 20ª dimensão, vai. Isso é só estado de manifestação. Está ali, mas está fazendo besteira em relação ao que a gente acredita que é certo e errado aqui. Para mim, o certo e errado é prejudicou alguém, invadiu o livre-arbítrio, feriu, está machucando verbalmente, espiritualmente, emocionalmente, é o meu entendimento de errado. Está ajudando, está sendo feliz, gente feliz não enche o saco dos outros, e gente iluminada muito menos, aí a coisa flui. Então qualquer um que ainda está tecendo para si mesmo algum caminho que vai machucar a si ou aos outros, está só escapando de si mesmo. Porque a felicidade que está buscando, magoando, prejudicando as pessoas, é a felicidade que esqueceu que está dentro da própria pessoa. Quando a gente mergulha para dentro e observa a própria solidão interna e aprende que dentro dessa solidão tem um canto muito bonito, que nesse canto, essa vibração, esse som, existe algo a mais, aí a gente não está mais sozinho. Então a gente não precisa estar sozinho, a gente não está sozinho. Independente de ser espírito ou não, a gente é espírito, a gente é parte da fonte, a gente coexiste. Então é só buscar isso, aí a coisa flui. Mas a gente cria uma complexidade tão grande para algo tão simples, né? Põe a mão no coração e vai para dentro. Olha para a estrela, olha para o céu, olha para a árvore, olha para os animais. Olha no olho de uma pessoa, né? A maior parte não consegue ficar mais do que 1 minuto e meio olhando dentro do olho de uma pessoa, concentrado ali, sentindo amor, sem chorar ou sem repelir. Por isso que eles falam que o olho é a porta da alma, né? A maior parte não consegue olhar dentro do olho por muito tempo. Já fiz esse teste com muitas pessoas que eu estudo, dentro de práticas internas, tudo, a maior parte não consegue. Porque tem medo de enxergar no outro o reflexo de si mesmo. E isso não tem nada a ver com livro de autoajuda. É só fazer e testar. Tem conexões que por enquanto não vai ser explicado de uma maneira tão racional. Mas quando a gente se conecta e sente, é isso que a gente tem que fazer. Buscar esse sentimento, buscar quem a gente é ali. Porque quando a gente se enxerga de dentro para fora, depois começa a se enxergar no outro, começa a romper um pouco as barreiras. Quando a gente faz isso não só a nível físico, mas com outros seres, outras raças, espíritos, entidades, o que vocês quiserem acreditar, a gente está realmente se tornando uma consciência de amor, de fraternidade, que percebe que não existe divisão. E sim formas, qualidades com que essa fonte atribui ali aquele momento de experimentação da necessidade. Tá certo, pessoal? Então, espero que todos possam entender a brincadeira toda da mensagem, mas ao mesmo tempo espero que tenha ficado algo útil. Abraço a todos, tudo de bom.